A palavra jardim, em inglês garden, vem da junção de gar, que significa proteger e defender, e Eden, prazer, encantamento, ambos de origem hebraica. Sendo assim, é um espaço de lazer na qual as pessoas sentem segurança e conforto. Os registros mais antigos foram encontrados na região do Oriente Próximo, considerado o berço das civilizações. O ser humano é apenas mais um componente em meio a uma infinita variedade de elementos pelos quais a natureza se constitui. Entretanto, sua relação com as forças da natureza se mostrou muito tempo conflituosa e de temor frente à força dos fenômenos naturais. Os jardins representam um estado de harmonia e equilíbrio entre o homem e a natureza, alcançado pela relação de troca entre as partes, obtida depois de uma longa jornada de desenvolvimento do ser humano e do aprimoramento das maneiras de lidar e interagir com o mundo que o cerca. Nos jardins, o homem desfruta das sensações de paz, amor e prazer proporcionadas pela natureza, como a mesma respondesse aos minuciosos cuidados prestados para o desenvolvimento dos magníficos jardins. Esse trabalho busca apresentar os resultados dessa evolução refletidos nos jardins cultivados pelas icônicas civilizações antigas, desde os povos mesopotâmicos, cujos registros relacionados aos seus jardins foram os primeiros, até a civilização romana, abordando também a cultura egípcia e grega. Na região entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como Mesopotâmia, além do desenvolvimento de diversas cidades-estado, da escrita e das ciências, pode-se destacar o aprimoramento das técnicas de cultivo e o desenvolvimento dos jardins. Os jardins mesopotâmicos se localizavam em elevados artificiais, os zigurates, nos arredores dos palácios e dos templos. Possuíam função utilitária e religiosa, já que os governantes promoviam grandes celebrações como banquetes e cerimônias, desfrutando da sombra e da beleza dos jardins. Nos jardins sagrados dos templos locais, de concentração de poder político e religioso, eram cultivados legumes e frutas para serem oferecidos às divindades cultuadas pela população. Os registros mais antigos relacionados aos jardins foram produzidos pelos babilônicos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Dentre eles, o mais famoso é o dos Jardins Suspensos da Babilônia. Dedicados à rainha Semiramis e construído por ordem do rei babilônico Nabucodonosor II, os Jardins Suspensos da Babilônia foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, título que faz jus à monumentalidade de sua construção. Os jardins eram constituídos de elevados artificiais que se sucediam, formando patamares de grandes proporções, com escadas fazendo a conexão entre os níveis, nos quais eram plantadas diversificadas espécies de árvores, arbustos e flores. Sua estrutura contava com canais subterrâneos de drenagem e planos inclinados que conduziam a água de irrigação através dos terraços, proporcionando por meio da infiltração entre os elevados a quantidade de água que mantinha as espécies vegetais. Algumas das espécies mantidas no jardim eram salgueiro, cipestre, carvalhos, cedros, ébano, romã, tamareiras, lótus, lírios, rosas, tulipas, álamos, palmeiras, dentre outras. Os jardins persas se localizavam nas proximidades dos imponentes palácios e possuíam elementos de influência mesopotâmica, grega e egípcia. Isso se deu devido à expansão territorial do Império Persa, que se estendeu por uma grande área, abrangendo a Mesopotâmia, alcançando os mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, desertos da África, Golfo Pérsico e a Índia.
Os persas não reprimiam as expressões culturais dos povos sob o seu domínio. Pelo contrário, incorporaram conhecimentos técnicos e características artísticas à sua cultura. Por esse motivo, não obtiveram uma representação artística caracterizada pela originalidade. Em meio às interferências culturais, surge no contexto do Império Persa a utilização de árvores e flores aromáticas, estimulada pelos hábitos requintados e fascínio dos persas pelos mais variados perfumes. As plantas passaram a ser introduzidas nos jardins não como função utilitária, mas sim em razão de sua beleza, variedade de cores e aromas, apenas pela função decorativa. Buscava-se na composição do jardim a representação do paraíso através da relação entre os reinos animal e vegetal. Os espaços abertos eram compostos de bosques com animais livres, pátios de tiro, canais, fontes elaboradas e uma considerável variedade de espécies de plantas frutíferas, aromáticas e ornamentais. Algumas delas eram plátanos, cipestres, palmeiras, pinos, rosas, açucenas, jasmins, amendoeiras, laranjeiras e tulipas. As árvores eram dispostas de forma linear e espaçada a fim de se alcançar a harmonia através de um traçado formal. Os jardins eram divididos em 4 partes por 2 canais principais, que se cruzavam ao meio formando uma cruz. No encontro dos canais havia geralmente uma fonte decorada com cerâmica. Cada parte correspondia a uma morada do universo: terra, ar, fogo e água. Os jardins eram cercados de muros de tijolos, reservando a privacidade da relação prazerosa entre homem e natureza. Não havia nos jardins esculturas representando seres humanos, pois, de acordo com os princípios religiosos, tais representações não eram permitidas. A religião persa era baseada no confronto entre o bem e o mal. O imperador, assim como em outras civilizações, era admirado como um deus e tinha o poder de fecundar o solo sobre o qual pisava. Durante o inverno, eram produzidos tapetes ou cerâmicas com as representações dos jardins para que o soberano pisasse, levando os pés a florescer na primavera. Graças aos vestígios das reproduções dos jardins persas em seus tapetes, é que é possível obter as informações a respeito das composições paisagísticas do Império Persa. Durante o Reino Novo, os jardins egípcios começaram e apresentavam funções recreativas, na qual anteriormente eram dedicados particularmente ao cultivo e subsistência, interpretado pelos vestígios encontrados durante as escavações no Egito. Desde então, o lazer virou um aspecto essencial para o jardim. De acordo com esses registros, os jardins eram caracterizados pelas formas geométricas e simétrica, composto por pomares e tanques retangulares onde criavam-se plantas aquáticas e animais. As plantas arbóreas eram destinadas a atenuar os fatores climáticos e a criar sombras devido às altas temperaturas da região. Isso pode ser observado na presença de árvores ao redor das casas e delimitando espaços. Espécies como os sicômoros, os papiros, as palmeiras e as árvores frutíferas, a figueira, a tamareira, a presseia e as videiras, eram as árvores mais comuns nos jardins egípcios, tanto que eram representados em diversos desenhos dos jardins. As flores eram tanto usadas na decoração de festivais religiosos, quanto o uso medicinal, como a lótus, o crisântemo, o lírio, a papoula e outros. Os jardins gregos são caracterizados por não terem uma forma organizada, natural e simétrica. Isso dá-se pelo fato da Península Balcânica possuir um relevo montanhoso, solo rochoso e clima quente e seco. Com o conceito grego de bosques sagrados, os jardins ficavam próximos a santuários. Eram lugares naturais, sem a intervenção humana, abençoados e dedicados aos deuses. Estavam ligados à mitologia grega
e eram um lugar onde os deuses e deusas visitavam a terra. Em sua simplicidade paisagística, os gregos não buscavam o belo nos jardins. Eles repudiavam aquilo que estava ligado ao prazer e à estética em torno da natureza, então eram locais funcionais. Com o predomínio do pensamento racional, ponderado e determinantemente intelectual, as formas dos jardins remetiam ao natural. Além disso, é de suma importância citar a presença de esculturas realistas, de figuras humanas e de animais ornamentando os jardins. Estes eram um prolongamento das casas, aos quais pertenciam, e a construção de colunas e pórticos fazia uma harmoniosa ligação entre o ambiente interior com o exterior. Com o espírito da família prevalecendo entre os romanos, eles voltavam sempre para suas casas após as batalhas. Com o intuito de fugir das cidades a fim de descansar, os romanos começaram a construir casas de campo nos arredores de Roma. As famílias tradicionais aristocratas construíam enormes terrenos rústicos ao longo do tempo. Essas propriedades foram se dividindo, formando vilas, criando os Jardins dos Prazeres, pomposas composições paisagísticas. Estes espaços sociais faziam que aquele que o frequentasse sentisse o frescor do vento, o aroma das flores, o ameno calor do sol e fugindo da poeira e dos resíduos. Subordinados à arquitetura, os jardins eram organizados e metódicos. Com a técnica do trompe-l'œil, que significa engana-olho, pintavam as paredes internas dos peristilos, pátio aberto com um jardim ao centro incorporado à própria casa. Esse jardim interno era rodeado por colunas que sustentavam o telhado, como um prolongamento do ambiente, não terminando com a parede, que por vezes esta não era pintada, era revestida de trepadeiras. As coníferas, os plátanos, assim como os gregos, e as frutíferas como a amendoeira, pessegueiro, macieira e videira, eram os principais tipos de plantações romanas. Os cipestres, louro-anão e os bruxos eram utilizados para a arte topiária, que consistia na poda destas em formatos geométricos, humanos ou de animais, substituindo as estátuas.